O título da pregação hoje é Nem vendo um morto falando. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Nem vendo um morto falando. É uma parábola do Senhor Jesus Cristo e há uma longa discussão, antiga discussão sobre o fato de ser simplesmente uma parábola e nada mais do que isso, ou se uma história de fato, algo que aconteceu, porque Jesus nomeia aqui um dos participantes nesta parábola. Então fica a dúvida, será que não era uma parábola, mas realmente, mais do que uma parábola, mas uma história, mesmo que ele contou, algo real? Não sabemos, ao certo não podemos afirmar, mas fica essa observação. E mesmo tendo sido uma história, ele contou de uma maneira, em algumas coisas bem metafóricas, como vocês verão, mas a solidez do que ele ensina aqui é muito boa. Lucas 16, 19 em diante. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, e aí está o nome dele, de um dos participantes da história, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir. Aí vem o título da pregação: ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ensina através desta história riquíssima, até com uma certa pena, que eu vou concentrar praticamente numa lição só, sem abordar tantos outros detalhes espetaculares que nós podemos ver e aprender nesta história /parábola. Que o Teu Espírito Santo nos edifique, a nós crentes, para termos mais largueza de alma, para aprender mais coisas de Ti e praticá-las. E aos que não têm Cristo, que não tenham a infelicidade de morrer de tal forma que vão imediatamente para o mesmo lugar que aquele rico foi, para o inferno. Dá fé a eles, Senhor, humildade e arrependimento, para que eles cheguem a Cristo. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Essa é uma daquelas passagens que não tem preço, como qualquer passagem da Bíblia, mas além disto, é que Jesus nos mostra os bastidores celestiais, eles se abrem ali, uma cortina se levanta e nós vemos algo do que acontece do outro lado da existência que nós não podemos alcançar e nós não temos acesso, enquanto estamos aqui neste mundo debaixo do sol. E ele mostra, com certos detalhes inclusive. O curioso é que Jesus, como eu já comentei, deu o nome ao personagem Lázaro, e eu vou concentrar no ponto principal da história, que é o valor das Escrituras. Não é sobre salvação, maneira de ser salvo, riqueza e pobreza, não é o assunto. O assunto principal é o valor das Escrituras. Provavelmente Jesus ensinou essa parábola, ou contou essa história com este objetivo principal em mente. É errado pensar que Jesus quis dizer que Lázaro foi para o céu porque ele era mendigo e era doente, então coitado foi para o céu. E o rico foi para o inferno porque era rico e boa vida e gostava de muitos luxos e coisas assim. Não, esses critérios não valem para o destino eterno. É a fé em Cristo que leva à salvação. Além do mais, nós temos aqui pelo menos duas pistas importantes no estado espiritual do rico. Primeiro, ele não mostrou nenhuma compaixão a Lázaro, indicando falta de amor com o próximo, e até, eu nunca tinha pensado nesse termo, mas eu gosto de ler Calvino, o que ele comenta sobre as Escrituras, e ele chamou o homem de cruel. Eu não tinha nem pensado nisso. Eu ia até o ponto de achar que ele não teve amor com o pobre, com Lázaro. Mas eu acho que Calvino tem razão. Ele era cruel porque ele via o homem no portão ali, levado por alguém para ficar no seu portão, ansioso para comer das migalhas que caíam da mesa lá do ricão. Interessante é que diz que o rico desejava comer, não diz que ele comia, não diz que ele se alimentava do que o rico mandava para ele, do resto que sobrava, coisa assim. Não, ele desejava comer. Pode até ser que aqui e acolá ele tenha conseguido, coitado, não se sabe. Mas o que temos aqui, a ideia é que não havia o menor apoio, a menor reação do rico para com aquele pobre. Então, isso já mostra uma atitude de alguém não transformado pela fé em Deus, podemos dizer agora em Cristo, mas até aquela época, em Deus, na palavra de Deus. E segundo, era um homem vaidoso, que gostava muito, como vimos aqui, de roupas caras, de festas, de coisas finíssimas. Então era um homem típico do mundo mesmo. Então, essas são as demonstrações mais claras de que não se tratava de alguém salvo pela fé. Quanto a Lázaro, não temos nada do comportamento, do coração de Lázaro. Pode até dar a entender mesmo que ele foi para o céu, porque era pobre e doente. Mas não seria contra todas as Escrituras. E o fato, vamos usar o contrário, o fato de ter ido para o céu, para o seio de Abraão, mostra que era um homem que tinha fé e foi salvo então pela fé. Comentei na semana passada que pobreza não é uma virtude em si, e o assunto hoje não é, como já falei, riqueza e pobreza. Eu falei bastante disso no domingo passado, mas só lembrando que, embora a virtude não seja pobreza não seja virtude, mas os pobres são alvos especiais de Deus, sim, quanto à pregação do Evangelho, e haverá poucos ricos no céu, como já comentamos semana passada. Talvez Jesus tenha feito o contraste aqui entre um rico e um pobre, poderia ter feito de outras duas classes diferentes. Ele quis usar talvez a ideia de riqueza e pobreza para chocar os ouvintes mesmo,
e lembrá-los de que os valores do reino dos céus são invertidos com relação aos valores deste mundo. Seja como for, os dois morrem. Lázaro foi para o céu, não sei se vocês notaram o detalhe, levado por anjos. Vejam a honra que foi dada para aquele pobre coitado, que não tinha nem o que comer, e era doente. Até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Interessante como os estudiosos se dividem aqui. Alguns acham que ao mostrar isso, era uma maneira de indicar que os cães faziam um favor ao pobre, lambendo as feridas dele e ajudando até a secar as feridas e de uma certa forma até a higienizar, não sei. E para contrastar a perversidade do rico, que até os cães iam ajudar lá o pobre com as suas feridas e de uma certa maneira evitando que infeccionasse ou coisa assim. Já outros acham o contrário, que aí que infeccionar mesmo, porque os cães lambendo ali, a língua do cão não é algo muito limpo, né? Eu não sei qual o papel dos cães aí, mas pensando bem, seja como for, é uma ideia tão horrível, repugnante, que seja para um bem daquele pobre homem ou para um mal, era uma situação muito deprimente. Qualquer que fosse o motivo pelo qual Deus permitia que aqueles cães fossem lamber as chagas daquele crente, seja como for, era algo muito deprimente, de qualquer forma. Então ele foi levado por anjos para o seio de Abraão. Seio, essa palavra no grego significa regaço, ou colo, ou alguma coisa na frente do peito, entre os braços. Quando você abraça alguém, como se fosse levando ao seio. É nesse sentido, então, de aconchego, de proximidade, de proteção, de carinho. Esta é a ideia. Então aqui Jesus usou, mais de uma vez, a expressão seio de Abraão, ou seja, ele foi para o lugar onde Abraão estava, e não somente para o lugar onde Abraão estava, importante isso, mas carinhosamente recebido por Abraão, vindo inclusive sendo levado por anjos. Claro que aqui é uma espécie de uma metáfora, porque levar a gente pensa logo em objeto, mas o corpo do pobre obviamente ficou aqui enterrado, então era o espírito, mas então não é a ideia de pegar e levar alguma coisa física, mas de companhia, de estar junto ou coisa assim. E não é difícil compreender isto, mesmo você pode levar alguém sem tocar em alguém, só estando ao lado e apoiando. Então o Lázaro é imediatamente coberto de honras, levado por anjos e diretamente para o colo, o regaço, o abraço, a proteção de Abraão, que obviamente significa que o céu, poderia ter dito Deus, mas acho que Jesus quis colocar de uma maneira mais fácil para os judeus entenderem que tinha um Abraão como aquele que é o pai da fé, aquele que foi o início do povo judeu. Então era uma maneira de deixar o assunto mais tangível para o ouvido do judeu, em vez de falar no Deus, o Deus Criador, em Jeová e tal. Não, ele foi para o lado de Abraão, o mesmo Abraão que vocês dizem que é o pai de vocês e tal. Então ficava uma coisa muito mais familiar para eles. E o céu, de fato, é mais familiar do que a gente pensa. Muito bem. Lá foi Lázaro para o lar, para o lugar dele. O rico, ele diz assim, o rico também morreu e foi enterrado, ponto. Foi sepultado. E logo depois, Jesus, de uma maneira muito direta, crua, até choca um pouco, no inferno, quer dizer, foi direto para o inferno, totalmente diferente do que aconteceu com Lázaro, indicando que aquele homem morreu nos seus pecados, sim, sem arrependimento, e nunca passou pelo processo de uma conversão. Sofrendo no inferno, ele viu Lázaro junto a Abraão. Veja a continuidade da existência de ambos.
Um morreu e foi para o céu, mas foi. O outro morreu e foi para o inferno, mas foi. Ou seja, o mesmo homem que estava aqui sofrendo e tal, foi para o céu, continuou a sua existência. E o outro, ricão e tal, luxuoso, morreu, continuou com a sua existência no inferno, mas continuou existindo. Então, é um erro pensar que ou a pessoa vai para o céu, para coisas maravilhosas ligadas a Deus, à presença de Cristo, vida eterna, ou a pessoa se acaba, desaparece. Não. O homem é um ser imortal. Ele foi feito por Deus para ser imortal. Ele teve começo de existência, mas não terá fim de existência. Ninguém. Nem os salvos, nem os perdidos. Então ele foi direto para o inferno. Então aquele ex-rico apela para a misericórdia de Abraão, pedindo que ele envie Lázaro com a ponta do dedo molhado para lhe refrescar a língua do calor da chama. Muito certamente uma metáfora aqui descrita pelo Senhor Jesus Cristo, uma vez que aquele homem não tinha língua, mas não estava no aspecto corporal ainda, porque haverá corpo para destruição eternamente, como haverá corpos glorificados eternamente, mas não naquele ponto ainda. Obviamente era uma forma de dizer que ele estava sofrendo terrivelmente, e a ideia de calor, a ideia de chama, como nós sabemos que é um lugar onde o fogo é eterno, nunca vai se apagar. Então, bate exatamente a mesma ideia aqui. Ele estava num sofrimento indizível, terrível. Então ele joga essa ideia de que um pequeno alívio, no caso, alguém morrendo de sede, tem um alívio mínimo se alguém molhar a ponta do dedo e colocar na língua da pessoa. Acho que muitos já foram operados aqui, não pode se alimentar nem beber depois de cirurgias. E é interessante, é um dos pontos, às vezes, mais desagradáveis de um pós-cirúrgico, é não poder beber. Aí a gente implora que o médico autorize a enfermeira a molhar um algodão. Vários já passaram por isto aqui, eu inclusive. E quando vem aquela enfermeira e molha algodãozinho aqui nos lábios, é melhor do que 1 litro de Coca-Cola em situação normal. É uma delícia. Agora, no instante, volta de novo, porque não satisfez o seu corpo, mas foi um alívio. Então, a ideia é essa, que aquele homem sofrendo, ele queria um pequeno alívio, sabendo que aquilo não iria resolver a situação dele, mas mostra o tamanho do sofrimento e do desespero que ele estava lá. Veja só quem fala em misericórdia, né? Por misericórdia, manda que Lázaro venha até mim, molhar minha língua com a ponta do dedo dele. E você sabe o que é misericórdia? Você sabe o que é isso? Interessante, porque pelo menos até onde a gente tem informação aqui, no caso específico daquele homem que ficava doente lá, implorando por comida, não se via um pingo de misericórdia. Ligeiro, ele se lembrou de que existe algo chamado misericórdia, e mais ligeiro ainda, ele quis que fosse aplicado em quem? A dor ensina Então, na hora que apertou nele, ele ligeiro se lembrou de misericórdia, e veja quem ele pede para vir ajudá-lo. Até irônico de uma certa forma. Manda Lázaro vir para cá. Abraão nega, não, alegando que ele já recebera os bens em vida e Lázaro muitos males. Agora acabou. Lamentavelmente, você não se utilizou da sua vida lá com bens ou sem bens, mas certamente deixou que os seus bens lhe atrapalhassem para viver regaladamente, e você então deixou passar a oportunidade. O outro sofreu, mas soube sabiamente aproveitar a oportunidade
que era enquanto estava vivo, para poder se entender com Deus, para poder fazer as pazes com Deus através de uma fé, através de uma confiança no próprio Deus e entregando-se nas mãos de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27, seria muito bom que as pessoas que não têm Cristo ainda decorassem esse versículo. Hebreus 9 e 27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois, vindo o juízo, o julgamento. Assim também em Cristo a passagem continua. Mas é importantíssimo notar esse uma só vez, e depois o julgamento. Então, o rico morreu uma só vez, julgamento. O pobre morreu uma só vez, julgamento. Ou seja, decisão final quanto ao estado eterno de um e de outro. Acabou-se. Não tinha uma segunda chance mais. E Abraão deixou claro, não dá para fazer nada por você. Primeiro, porque o tempo já passou na vida e você teve seus bens em vida e jogou fora. Mas tinha um segundo argumento de Abraão. Havia um abismo separando os dois locais. Para nós é muito misterioso isto, mas é o que está escrito. Aqui não há uma interligação de um lugar para o outro. Se alguém quiser vir daqui do céu para ir, não que alguém vai se mudar para o inferno, estando no céu, mas se desejasse ir para o inferno, levando um litrinho d'água, para ajudar o outro, não só a ponta do dedo molhado, mas levar 1 litro d'água, levar um cobertor, levar uma ajuda, levar algum tipo de alívio, não pode. Nem que queira, não quer dizer que vai querer, não quer dizer que lá no céu está cheio de salvos lá, ansiosos para ir para o inferno, para poder ir para o inferno, digo, dar um pulo lá no inferno para ajudar os que estão lá e tal. Eu não estou dizendo isso. Apenas vamos ficar exatamente no ponto onde Jesus Cristo nos leva. Mesmo que alguém deseje passar de alguma forma, provisoriamente que seja, do céu para o inferno, não vai. Não pode, é proibido. E, claro, o desejo maior parece que deve ser o de lá para cá. Eu digo maior porque é causa de muita discussão entre os teólogos e os estudiosos. Como é que será a mente, o sentimento de um perdido no inferno com relação a Deus? Ele vai querer adorar a Deus e não vai ser mais capaz? Ele vai ficar com mais ódio de Deus do que já tinha antes? Então são pensamentos interessantes estes. Não temos uma resposta muito clara qual exatamente vai ser o sentimento. Uma coisa sabemos, é que ele não vai mais adorar a Deus, ele não vai mais encontrar em Deus disposição de ser adorado de uma maneira agradável. Deus vai ser adorado pelo fato cru e nu de que eles reconhecem o tamanho e a divindade de Deus. Todo joelho vai se dobrar diante de Jesus Cristo. Claro, reconhecendo o tamanho da autoridade de Cristo. Mas o que está dentro do coração, uma vontade de adorá-lo e de amá-lo, ou muito ódio, eu não tenho essa resposta. Seja como for, meu amigo, não dá não para eu mandar Lázaro aí molhar a ponta, molhar a sua língua para lhe aliviar. Não tenho condições, pelo menos por esses 2 motivos aqui. Alguém pode perguntar, por que ele chama pai Abraão? Óbvio, que Abraão era o ascendente deles, todos os judeus são descendentes de Abraão. Então, nesse sentido, o patriarca, não era no sentido espiritual aqui, obviamente. E Abraão o chamou de filho no mesmo sentido.
em termos de descendente. Versículos 27 e 28, ele desiste de pedir por si só, por si próprio, digo. Parece que ele... Observe antes disso que ele nem pede para sair de lá. Ele pediu alívio. Ele não pediu que passasse a dor dele, ou o sofrimento dele totalmente. Não pediu para ir onde Lázaro estava. Parece que bateu nele, entrou na mente, na convicção dele, que aquele estado dele era irreversível. Curioso isto. Eu digo, a gente não pode entrar dentro da mente de alguém que está no inferno, e nem no céu hoje, mas temos pistas aqui, temos dicas. E ele ansiava por alívio, mas não ousou pedir pelo término do sofrimento dele. Curioso isto. E mesmo o mínimo que ele pediu, Abraão disse, não. Como se dissesse, os momentos de tuas orações serem ouvidas por Deus, dependendo das formas dela e das atitudes do teu coração, os momentos, meu amigo, passaram. Você não pense que vai ter o mínimo atendimento de Deus estando no inferno. O mínimo do ouvido de Deus, do coração de Deus para lhe atender. Zero, acabou totalmente. 100%. Uma gota d'água não vai ser levada até você. É duro isso. É forte. Mas então ele desiste. Coitado, de pedir por ele próprio. Aí ele volta a atenção para os irmãos dele. Por que não foi pelo filho, os filhos, esposa, ninguém sabe se ele era casado, se tinha filhos, não sabemos. O fato é que ele concentrou nos irmãos dele. Pede que Abraão mande Lázaro, interessante. Segunda vez ele conta com Lázaro. Segunda vez. Lázaro ficou tão útil, né? Para ele. Manda Lázaro ir lá na terra, testemunhar para os meus irmãos, para que eles não cheguem aqui num lugar tão ruim, num sofrimento tão grande. Algumas observações. Primeira, observe até que ponto agora ele valoriza uma palavra de Lázaro. Manda Lázaro testemunhar para eles, falar com eles. Ora, mas o mesmo Lázaro que estava na porta deles ali o tempo todo, do rico, dos irmãos deles ali, o tempo todinho ali, o mesmo. Com certeza, Lázaro, sendo um crente que era, tanto que foi para o seio de Abraão, ele teria testemunhado de Deus fartamente, se tivesse tido ouvidos para ouvir. Mas suas palavras não tinham peso nenhum para aquele homem sem Deus, que vivia no seu luxo, no seu dinheiro. Não chegava nem nos ouvidos dele as palavras de Lázaro. Fique imaginando se aquele homem dizia, bom dia, Lázaro, quando passava por ele, todo dia no portão. Pelo quadro que Jesus pinta aqui, é que era um tratamento muito duro, conforme já comentei. Como as coisas serão diferentes, como serão diferentes depois desta vida. Vão se inverter. É impressionante. Segunda coisa, independente da condição financeira, se é rico ou pobre, sem levar isso em consideração, quantas pessoas desprezam hoje o testemunho de alguém que é salvo em Jesus Cristo? Quantas pessoas? Tem um vizinho que é crente, tem um parente que é crente em Jesus, diz que nasceu de novo, diz que agora vai para o céu, que aceitou Cristo no seu coração, tenta falar, tenta às vezes com jeito, para não ofender, para não magoar, para não criar uma resistência, tenta chegar lentamente para a pessoa para falar de Cristo e quantas vezes cortado, ou na grosseria mesmo, ou com muita educação, mas cortado. Talvez ainda deixe que a pessoa fale uma vez, duas, três, ele acabou de se converter, está vibrando com esse negócio de ser
ser agora crente em Jesus Cristo, assim se aguentasse, vive falando no Evangelho, deixei falar. Mas depois de 3, 4, 5 vezes, não aguenta mais, pronto. Fica com esse negócio de Bíblia aí contigo, de Jesus, e me deixa ir com minha religião, com minhas convicções, e tá bom. Quantas milhões de vezes isto acontece neste mundo? O crente é cortado dele, é cortada a chance de falar. E agora vemos como Lázaro, uma palavra de Lázaro ficou importante. Terceira observação: no inferno a alma continuará com sentimentos. Curioso isto. Não podemos ir muito longe e constituir doutrinas detalhadas sobre o inferno, com base numa parábola assim, ou uma história real que tenha sido. Não podemos detalhar demais, mas algumas lições podemos e devemos aprender. Então nós vemos aqui o rico preocupado com os irmãos dele, querendo livrar os irmãos dele daquele sofrimento, reconhecendo Abraão, reconhecendo Lázaro pelo nome. Então as faculdades mentais, cognitivas, estão lá. Sensação de dor, desejo de alívio, está tudo lá. Talvez intensificado, talvez muito intensificado. Versículo 29, novamente Abraão nega o pedido. Abraão não ia dar nada para este homem mais. Acabou-se. E nem vai ser dado nada para quem está no inferno e não deu ouvidos em vida ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele nega, ele argumenta. Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. É fantástica a resposta de Abraão, é impressionante. Observação, ou algumas. Mesmo que os 5 também fossem ricos, esse não era o motivo pelo qual Abraão negou, de jeito nenhum. O dinheiro em si não seria impedimento para que eles fossem salvos. Não era essa a questão. Aliás, curiosamente, Abraão era um homem riquíssimo. Quando Abraão falava com o rico, era com um colega, ex-colega. Não de mesma época, claro. Mas Abraão sabia o que era ser um homem rico na terra, porque ele era riquíssimo no céu. E o outro rico no inferno. Não é a questão do dinheiro em si, mas do coração e como usaram aquele dinheiro com relação ao próximo, com relação a Deus. Segunda observação, Abraão não desprezou o destino eterno dos 5 irmãos, dizendo assim, algo como, o problema é deles, eu não tenho nada a ver com isso, cada um tem sua chance lá na terra, não vou mandar ninguém daqui para lá não, porque que eu vou fazer essa cortesia especial com eles, não, eles, é o problema deles lá, e se virem. Não foi a resposta de Abraão, não desprezou a alma daqueles 5 irmãos do outro, de jeito nenhum. Na realidade, Abraão não mandava Lázaro porque não havia necessidade. Este é o ponto mais importante da pregação, dentro do foco que eu quero dar, embora eu já tenha comentado muitas outras coisas paralelamente, mas não havia necessidade, mesmo que fosse possível, talvez nem possível fosse, apesar de que Abraão tinha falado, porque Abraão tinha dito que era impossível entre o céu e o inferno, mas talvez o rico tenha pensado, sim, entre o céu e o inferno não tem ligação, não pode mandar ele vir aqui molhar minha língua e tal, mas entre o céu e a terra tem, não é? Então manda Lázaro, se não para cá, para me ajudar, para ajudar os meus irmãos. Abraão não entra no mérito, se era possível ou não mandar Lázaro lá. Talvez nem fosse possível mesmo, e com certeza, nem talvez, não, não faz parte do caminho normalmente que Deus utiliza para salvar alguém, está mandando pessoas
ressuscitarem para poder convencer os que estão aqui na terra resistindo a Cristo e tudo. Não é o caminho que Deus usa normalmente. Mas, seja como for, Abraão não entrou no mérito. Ele disse, não há necessidade, porque eles têm Moisés e os profetas, ou seja, as Escrituras. Até aquele ponto, obviamente, Jesus estava vivo ali, ele contando a história, não havia Novo Testamento. Então, as Escrituras, Moisés e os profetas, era uma maneira muito comum de se referir às Escrituras do Velho Testamento, com Moisés e os profetas. Moisés, no caso, a lei, os profetas, e tinham outros livros de sabedoria também. É como se Abraão tivesse dito, meu amigo, séculos antes de você haver nascido, Deus já estava preocupado em livrar pessoas deste inferno aí, onde você está. Muito antes de você chegar aí, Deus já estava interessado em livrar pessoas daí, deste lugar. Por isso Deus providenciou a revelação escrita para mostrar aos homens como seria a forma de vir para onde Lázaro está agora, do meu lado aqui, e escapar deste inferno aí. Qual seria a forma, os planos de Deus, a mente de Deus revelada por escrito, séculos antes. Fique sabendo disto. É como se Abraão estivesse dizendo para aquele homem lá, se os teus irmãos levarem a sério o que já está escrito, e eles têm acesso, eles não virão para cá, nem se preocupe. Nem se preocupe. Aliás, se você tivesse ouvido Moisés e os profetas, a Bíblia, até aquela época, você não estaria aqui. Tudo bem, seu caso já é tarde. Já está aqui, não tem mais jeito. Quanto aos seus irmãos, que eles ouçam Moisés e os profetas. Não há necessidade de eu mandar Lázaro lá. Impressionante a argumentação de Abraão, como é atual. Mas antes disso, de comentar o aspecto atual, no versículo 30, pela primeira vez, o rico reage, ex-rico, e argumenta com Abraão. Primeira vez. Ele não tinha argumentado antes, agora ele argumenta. Mas ele insistiu. Não, pai Abraão, não, quer dizer, discutindo com Abraão, aquele hora ele discutiu. Não, pai Abraão, não concordo não. Discordo. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Como se dissesse assim, mas, pai Abraão, não dá para comparar o efeito de um livro escrito com o aparecimento de uma pessoa que morreu ali, visivelmente falando, voltando à terra e contando coisas que viu. Eu vi o irmão de vocês lá no inferno, sofrendo, pediu que eu fosse lá, e Abraão não deixou eu ir, porque é impossível ir. Então eu vim aqui para dizer para vocês que ele está sofrendo muito, e que ele pede que vocês tomem alguma providência. Eu não sei nem o que o rico iria pedir para eles, que ele não sei se ele tinha a solução, que ele não encontrou para ele próprio, mas pelo menos fale, e que Lázaro estava certo nas teorias e nos pensamentos, nas convicções dele, mesmo miserável, pobre, cheirando mal, mas esse homem está no céu, no seio de Abraão. Ouçam o que ele tem para dizer. Senhor Abraão, é claro que o efeito na mente e no coração dos meus irmãos vai ser completamente diferente, é muito mais forte se chegar um morto lá falando do que um livro. Já está lá escrito lá, já conhecem o livro e ouvem na sinagoga e tal, eles já sabem. Mas se eles virem Lázaro assustado, eles vão se arrepender.
Observe uma coisa interessante. Abraão reconhece a necessidade dos irmãos se arrependerem. Muito curioso isto. Eu não sei se ele chegou a essa conclusão ainda em vida na terra, ou se depois de chegar no inferno. Não sei. Eu sei que a teologiazinha dele aqui estava certa. No inferno, mas agora com a teologia certa. Se eles se arrependerem, eles vão para o lugar onde Lázaro está, eles vão para o céu. Perfeito. Muito curioso. Segundo, ele reconhece também que os irmãos dele precisavam de arrependimento. Vocês já notaram as primeiras palavras que a Bíblia registra da boca de João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Já notaram as primeiras palavras da boca de Jesus Cristo? Exatamente iguais. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento está na base da salvação em Cristo. E até no tempo do Velho Testamento, quando nem se ouvia falar de Cristo, não se ouvia de maneira direta, mas Messias e tal, sim. Porém, já estava na base o arrependimento. Pena que o tema arrependimento está muito pouco presente nos púlpitos de hoje, das chamadas igrejas evangélicas. Falam pouco sobre arrependimento. Igreja Católica Romana, essa aí nunca fala de maneira bem prática, não comenta. A não ser para comunhão, essas coisas assim, mas para efeito de salvação no céu, deve ter dogmas escritos lá e morfados em algum lugar, guardados no Vaticano, mas não ensinam, se arrependa para ir para o céu. Aí vem os evangélicos e deveriam agora aproveitar aqueles mesmos que vieram de um romanismo que não falava da necessidade de arrependimento, mas para ser salvo basta ser filho de cristão e ser batizado e aquelas coisas, e basicamente ir fazer boas obras e caridade, pronto. Isso não é evangelho. Mas aí vem pessoas desse meio, se convertem, se tornam pregadoras, pastores e tudo mais, e perdem a oportunidade de ouro de dizer uma novidade para um povo que nasceu debaixo de uma religião secular, mas afastada das Escrituras. A novidade é arrependimento, contrição muito íntima dentro do coração. Se você é crente, não perca a oportunidade de falar do arrependimento para as pessoas para as quais você quer falar sobre Jesus Cristo. E se você não é crente, primeira coisa, quando você pensar em céu, pense em arrependimento antes. Então, aquele homem estava certo, era importante os irmãos dele se arrependerem. Interessante, quando reconhecem também que Deus precisava tomar uma iniciativa. Por favor, mande Lázaro lá, para que meus irmãos se arrependam. Curioso, ele estava certo de novo, aquele homem, quando diz que na base do arrependimento humano está o próprio Deus. Romanos 2:4, não vou ler lá agora, mas diz que é Deus quem conduz ao arrependimento. Então, o arrependimento é algo que nasce no coração de Deus, no sentido de transmitir aquele poder de arrependimento, aquele sentimento de autorreprovação e uma vontade de tomar outro rumo. Isso é arrependimento. Deus precisa conceder. Porém, o arrependimento, a rigor, é algo pessoal que precisa ser praticado, feito, realizado pela própria pessoa. Eu costumo dizer, Jesus Cristo morreu por você, mas Ele nunca vai se arrepender por você. Ninguém pode se arrepender por você, só você. Então, vem de Deus, mas é seu. Peça a Deus, Senhor, me concede a bênção do arrependimento, para eu ter horror aos meus próprios caminhos,
a minha própria alma, a minha própria pessoa, e desejo uma mudança radical, e mudar de rumo, e ir para o céu, através do arrependimento e, obviamente, da salvação que Cristo operou. Então, ele estava certo, arrependimento era necessário. Agora, ele demonstrou aqui uma tendência, infelizmente, muito comum entre nós, de desconsiderar o valor da palavra de Deus para conduzir alguém à salvação. Desconsiderar, não deu muito valor a isto. Eles têm a Bíblia lá, meu amigo. Não, manda Lázaro, porque ele só faltou dizer, aquele livrinho ali não vai fazer nada não. Aquelas palavras ali que estão lá de Moisés, aquelas leis, Isaías, Malaquias, não, isso aí não. Sei lá, ou porque é complicado, ou porque é fora de moda, ou porque ninguém nunca vai lá ouvir. Não, aquilo não. Aquilo não. Ele desconsiderou, ele deixou de lado o rumo certo. Ele deixou de lado. E outra coisa que ele fez aqui, que também é uma tendência humana muito comum, dá valor exagerado às coisas sobrenaturais. Olha, tudo bem, aquele livro ali não tem muita graça não. Mas se chegar Lázaro, que obviamente as pessoas conheciam, e comentaram quando ele morreu, e que vivia no portão do ricão lá, devia ser um lugar de pessoas indo bajular, e para as festas, para as farras, tudo lá, e Lázaro lá querendo comer, coitado. Então, certamente era um homem conhecido. Chega Lázaro, muito bem agora, não sei que aparência ele iria ter, certamente não daquela que ele tinha, mas dizendo assim, eu estou vindo diretamente do céu. Estava lá com Abraão. Com quem, Lázaro? Você não pode imaginar o tamanho do nome Abraão para um judeu, não. Especialmente na época daquela. Não podem imaginar o tamanho. Tanto que o rico lá diz, pai Abraão. Olha o tamanho do nome que ele usou para Abraão. Pois eu vim, eu estava lá abraçado com Abraão. Eu tenho a impressão que ia ficar com tanta raiva que ia matar de novo o pobre do Lázaro. De raiva, se pudessem, né? Mas, se ele for aparecendo alguém dentre os mortos, e eles vendo que é o próprio Lázaro, o rosto do Lázaro, a voz do Lázaro, é ele, não tem jeito. E dizer essas coisas, aí meus irmãos se arrependem. Parece que não entendem que para Deus não há diferença entre o natural, o sobrenatural, entre o pôr do sol todos os dias, ou um dia o sol parar e atrasar ou adiantar, como aconteceu de fato. Para Deus, tanto faz. E se formos ver, o próprio pôr do sol já é sobrenatural. Todo dia. A gente chama de natural porque se acostuma. Mas ele é sobrenatural. O fato desse mundo poder existir é sobrenatural. Perguntem aos cientistas, mesmo os que não creem em Deus, os evolucionistas, perguntem a eles, que eles ficam impressionados. Porque se um fator qualquer físico, uma medidazinha mínima fosse diferente, não poderia haver vida no planeta. Eles estão extasiados descobrindo isso mais ou menos recentemente. É uma condição absolutamente especialíssima para poder haver vida na Terra. Então é sobrenatural o próprio mundo existir. E como é que ele veio a existir? Tudo vem das mãos de Deus. Mas, infelizmente, é uma tendência. Não. Se a gente vê uma coisa bem diferente, aí nós vamos acreditar e nós vamos dar valor. Versículo 31. Finalmente, Abraão encerra a conversa. Bufo. Novamente não atendendo ao ex-rico. E diz uma das frases mais importantes da Bíblia sobre a doutrina das Escrituras. O dele afirma que a autoridade da Bíblia e a suficiência que a Bíblia tem para conduzir à salvação. Se não ouvem a Moisés e aos profetas,
tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É forte. Não tem nada no mundo que faça alguém se arrepender dos seus pecados. Nada no mundo que possa fazer senão a pregação da palavra de Deus. Se alguém despreza esta pregação, ouvindo ou lendo de alguma forma, nada mais pode ser feito por ele, nem mandar alguém ressuscitar dentre os mortos. É um argumento lógico de Abraão, muito lógico. E a Bíblia toda, claro, não poderia deixar de ser, ela está permeada desse conceito, que a Bíblia leva à salvação. Eu quero ler só uma. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Segundo Timóteo 3 e 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, as escrituras, que podem tornar-te sábio, para quê? Para salvação. Como? Pela fé em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Esse podem aqui, no grego, é ter poder para. É onde vem da palavra dínamo. Tem energia, poder para fazer alguma coisa. Então a Bíblia tem poder. Ela leva, ou pode levar alguém à salvação pela fé em Jesus Cristo. Sobre milagres na Bíblia e coisas, fenômenos sobrenaturais, deixe-me dizer rapidamente que essas coisas tinham um propósito específico de autenticar e valorizar o ministério e a palavra do profeta, que fazia o milagre, ou de Cristo, que realizava. Era uma maneira de autenticar o ministério desta pessoa. Segunda coisa que poucos percebem, nos tempos bíblicos houve muito menos sinais e maravilhas do que se pensa. 3 fases apenas, em que a Bíblia fala muito de grandes milagres. No êxodo de Israel, saindo do Egito, mais ou menos 1450 a.C., 600 anos depois, mais ou menos, no tempo de Elias e Eliseu, muitos milagres, eu não vou explicar porquê em cada fase, e 850 anos depois deles, quando Cristo nasceu e veio ao mundo, a terceira fase de grandes milagres, basicamente isto. Então, talvez a gente pense que no tempo do Velho Testamento era de milagre todo dia, direto, por tudo que era lugar. Não era. Era algo feito de maneira bem dosada por Deus. Outra coisa, muitos milagres de Jesus não eram para levar pessoas à fé. Muitos deles tinham o propósito de beneficiar quem já tinha fé. O centurião, por exemplo, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Basta uma palavra e meu servo será curado. Ele já tinha fé. Então Jesus honrou a fé dele. Naquele caso não foi para causar a fé. É importante ver isso. Apóstolo Tomé, ele tinha fé em Jesus Cristo, mas ele exigia um milagre. Se eu não tocar aqui, exigiu algo para ele pegar, e foi repreendido. Eu queria ver. Não. Mas bem-aventurados os que não viram e creram, Tomé. É crer. A fé que exige demonstrações sobrenaturais é uma fé fraca. Uma fé robusta não necessita de comprovação visível. A fé, o que é a fé? Hebreus 11 e 1. É a certeza de fatos. Minha memória é cada vez pior, para dizer escorro de cor, não quero mais arriscar não. Hebreus 11 e 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Não vê, é convicção. Convicção morre por aquilo, sem ver. Mas a fé fraca exige ver. Que milagre você tem para me mostrar? Que profecia você tem para basear o seu conselho?
Que revelação você tem para me dizer? Tudo isto hoje é muito valorizado em alguns setores da igreja, das igrejas evangélicas. Mas isso é uma deturpação do que a Bíblia ensina sobre fé. Encerrando. É interessante que no chamado Dia dos Mortos, nós vemos pessoas vivas se preocupando com pessoas mortas. Vão para o cemitério, levam vela, fazem rezas, e de todo jeito, e procuram de alguma maneira interceder, os vivos intercedendo junto aos mortos. Nessa história aqui, nós vemos o morto se preocupando com vivos. O homem estava lá no inferno, preocupado com os vivos. O contrário. Qual a situação que funcionou? Nenhuma. Nenhuma. O importante é o vivo se preocupar com o vivo. Não adianta vivo se preocupar com o morto que já partiu. Cerrou. Ninguém ora por um morto, biblicamente falando. Não tem sentido. Acabou a oportunidade. Então não adianta tentar interferir diante de Deus por alguém que já morreu. E não adianta alguém que já morreu interferir diante de Deus por alguém que está vivo aqui. Não funciona. Então, irmão em Cristo, a hora de você pensar na situação espiritual dos seus parentes, dos seus amigos, até dos seus inimigos, se houver, é enquanto eles estão vivos. E o procedimento é claro, exponha a Bíblia para eles, fale, dê a Bíblia, dê um livro baseado na Bíblia, leve para eles de alguma forma, claro, e eles permitindo, leve a palavra de Deus, Moisés e os profetas, porque se eles não creem na Bíblia que você deu para eles, ou pregou para eles, pode o pai dele que morreu há 15 anos aparecer aqui, ou o bisavô que morreu há 50 anos aparecer aqui, que ele não vai crer. E se ele não se converter com a Bíblia que você deu para ele, ou que você prega para ele, você está livre, completamente livre do sangue dele. Toquei nesse assunto poucas semanas atrás aqui. Você está livre. E quantas vezes a gente vê crente com remorso, quando perde um parente, um amigo, puxa vida, eu vacilei, eu perdi tempo, agora passou o tempo. Está certo, passou o tempo. Então fica o desafio para nós, crentes, além de orar pela conversão dos nossos semelhantes, fale da Bíblia para eles. E quanto a você, amigo, amiga, sem Cristo, fica a pergunta. Fica a pergunta. Você se preocupa com sua vida eterna, as coisas existenciais? Eu já ouvi gente dizer assim, não, mas espera aí, se Deus é bom mesmo, Ele vai me dar uma segunda chance depois da morte. Lê essa história de Jesus Cristo aqui. Já ouvi gente dizer, não, mas Deus vai quebrar meu galho. Já ouvi isso, literalmente. Deus vai quebrar meu galho quando chegar lá. Então tem todo tipo de argumento. Mas pode argumentar, pensar, mas meu amigo, minha amiga, é uma ilusão perigosíssima, porque o momento é que está agora, na sua frente, enquanto você vive. Abra o seu coração para a palavra de Deus. Abra o coração para a salvação que Cristo lhe oferece através do sangue dele. Abra o coração para pedir a Deus arrependimento, contrição, sabedoria para ouvir e aceitar as coisas da palavra de Deus. Só aprender a Bíblia não adianta, aprender de cor, saber versículos não adianta. Jesus disse, vocês sabem que as Escrituras falam de mim, mas não querem vir a mim para terdes vida. Não adianta só conhecer as Escrituras e conhecer, é mais do que isso. A Bíblia leva a Cristo, Cristo leva a Deus, e a vida eterna e ao céu. Abra o coração para as Escrituras. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ensine e nos coloque no coração o que é preciso para cada um de nós aperfeiçoar a nossa vida em Cristo, os que já somos salvos,
com relação ao uso das Escrituras para nós mesmos, no sentido não de ganhar mais, de receber mais, mas de aperfeiçoar a nossa salvação, e aqueles que não têm Cristo, Senhor, que abram seus corações para a palavra de Deus, porque se não abrirem, podem vir mortos, aparecendo aqui de dúzias, que não vão crer na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém.